Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do educarcomsapiência.com, e hoje nós estamos no nosso desafio Virtude do Dia. Hoje, como vocês viram, nosso assunto foi a questão da justiça. E, assim, eu acho que vocês conseguiram perceber, ao conversar com as crianças, quem já conversou, né? Que essa virtude, ela não é das mais concretas, né? Quando a gente trabalha, se você já tem o estudo das virtudes, tem umas aulinhas, né, que a gente disponibiliza lá, sobre o que são as virtudes, como é que você pode trabalhar com, né, cada uma delas. E ali tem uma aula sobre trabalhar com as crianças pequenas, onde eu explico a questão de virtudes que são um pouco mais concretas ou mais palpáveis para a criança que ainda não tem um pensamento abstrato formado. Já algumas outras necessita você fazer uma adaptação, você ir trazendo para a realidade delas e entender que elas só vão ter uma compreensão mais profunda sobre aquela virtude mais para frente. Porque conforme ela vai amadurecendo, ela vai compreendendo, né, melhor a realidade e termos e questões mais abstratas, como a questão da justiça. Aliás, a justiça é uma questão que a gente estuda na vida adulta e ainda dá muito debate, né? Existem perspectivas diferentes sobre a questão da justiça. Lá no curso da Educação do Caráter, na aula em que a gente trabalha a justiça, eu apresentei para vocês algumas visões, né? Até que estão... enfim, que dependendo da visão que você tem, ou da linha que você segue, da teoria que você segue, você vai analisar as questões de uma forma ou de outra, né? Mas aqui, nessa nossa reflexão, eu não quero entrar muito nessa questão de teorias sobre qual visão você segue com relação à justiça, mas eu queria trazer para vocês uma reflexãozinha, só comentando aquela situação que eu citei bem no comecinho do texto de hoje, sobre o que eu lidei com os meus alunos numa época. Então, o que acontecia era que tudo o que a gente pedia para as crianças, eles já vinham com essa frase, né? Ai, mas isso não é justo. E aí eu comecei a reparar que tudo não era justo ali. Ai, não é justo ter só 20 minutos de lanche. Ai, não é justo tal coisa, tal coisa. Que na verdade o não é justo ali para eles era não acho isso legal, né? Naquela mesma época, um amigo meu que também é pedagogo e que alguns de vocês eu creio que conheçam, o Igor Miguel, ele foi fazer um trabalho lá... Agora, gente, eu não sei se é Moçambique, mas era na África. Um trabalho de treinamento de professores, né? Que estavam montando escolas em algumas regiões de mais difícil acesso, assim. E ele foi para trabalhar nesse treinamento dos professores. E ali ele tirou uma foto e mandou pra gente. E aquela foto me impressionou bastante, porque era uma sala de aula, na verdade era como se fosse um lugar coberto só, né? Com os lados abertos assim. Umas mesas com uns bancos para as crianças apoiarem os cadernos. E ele tirou a foto de lado e tinha uma das meninas que ele contou a história dela. Ela tinha 9 anos e ela... Sabe aqueles slings, né? Que a gente usa ou que as mães usam quando carregam a criança? Lá tem um outro nome que agora eu me esqueci, mas ela estava com um daquele porque ela trazia o irmãozinho nas costas, o irmãozinho bebê ainda. E ele contou pra gente que aquela menina, para ela conseguir estudar, ela tinha que trazer, porque ela era responsável por cuidar do bebê. A mãe saía para plantação, para trabalhar, né? E ela ficava cuidando do neném durante o dia, com 9 anos. Então, para ela estudar, ela vinha e trazia o bebezinho nas costas. E aí, o que eu fiz para tentar ajudar os meus alunos a entenderem um pouco melhor a questão da justiça? Eu peguei aquela foto, ampliei,
umas outras também que ele tinha tirado lá. Fiz um cartaz e coloquei na nossa sala, perguntando o que é justiça. E eu criei um projeto, tudo eu criava projeto, né? Crio até hoje, né, gente? Um projeto chamado Eu Quero Justiça. E então eu comecei a trabalhar com os alunos a seguinte questão. A questão de justiça envolve as pessoas receberem aquilo que elas têm direito. Claro, se a gente considera quem nós somos diante de Deus, a verdade é que nós não temos direito de nada, né, gente? O que nós recebemos é por graça e misericórdia de Deus, a gente sabe disso. Se a pessoa acha que ela merece muita coisa, ela tem uma visão diferente, pelo menos da visão teológica que nós aprendemos, né? Do que é que nós de fato merecemos. Agora, se você segue essa visão de que tudo que nós temos é por graça, bondade, misericórdia de Deus, você não vai se achar uma pessoa que tem direito a muitas coisas, né? Só que quando você pensa pelo lado mais sociedade, nós sabemos que uma pessoa tem necessidades, né? Você tem a necessidade de alimentação, de vestuário, de um teto para se proteger, né? Se abrigar do tempo, enfim. As necessidades mais básicas, né, do ser humano. E aí eu converso com as crianças a questão de que o que é justo, a princípio, é que cada pessoa tenha as suas necessidades básicas supridas. E aí eu comecei a fazer uma comparação. Eu fiz um outro cartaz com a foto que a gente tinha ali das crianças, dos meus alunos. Então, uma escola cristã, a maior parte dos alunos de classe média, todos com seu uniforme, né, bonitinho, limpinho e bem penteados, enfim, uma foto que a gente tinha tirado na biblioteca da escola. Fiz um outro cartaz e coloquei ao lado daquele. E eu comecei a mostrar para as crianças assim: vocês acham que é justo que vocês acordem de manhã, tomem um belo café da manhã na sua casa? Alguns não tomam porque, né, acostumaram a não comer de manhã, mas precisam, porque para vir para a escola precisa estar com o café da manhã tomado. Acabei entrando, né? Esse é um assunto que a gente trabalha no curso Ensinar a Estudar, a questão da alimentação e a produção intelectual da criança, mas enfim. Então vocês tomam seu café da manhã, entram no carro, alguém traz vocês para a escola, vocês estão com o seu tênis, com o seu uniforme. Vocês chegam aqui, vocês têm a sua mochila com seus livros didáticos, vocês têm professores que se prepararam para ensinar vocês, vocês têm aula de português, de inglês, de espanhol, de matemática, vocês têm aula de educação física, vocês vão para a quadra, vocês jogam, vocês brincam. Depois vocês têm o horário do lanche, cada um vai lá, abre a sua lancheira, come o lanche que sua mãe preparou. Alguns de vocês podem até ir na cantina, comprar um salgado. E aí vocês voltam, vocês estudam mais, vocês têm atividades, vocês têm aula de artes e assim por diante. E assim a vida segue. Vocês acham que é justo que enquanto vocês tenham tudo isso, aquela menininha acorda de manhã, não tem como calçar sapatos, ela vai andando um longo trecho até a escola, ela tem que levar o seu irmão bebê nas costas, ela cuida do seu irmão que nasceu há poucos meses atrás, e ela quer tanto estudar, e lá eles não têm cadernos, eles não têm lápis, eles não têm nada de todo esse material que vocês têm aqui. Eles não têm livros, eles não têm professores, eles têm um professor que não teve como fazer uma faculdade, não teve como estudar, mas ele quer muito aprender, então vai alguém aqui e mostra e ajuda e ensina, e esse professor faz o que ele pode, e essas crianças vão lá e estudam, e depois elas voltam andando o tempo todo de volta para casa, até chegar em casa, ir limpar a casa, ir cuidar, ir fazer comida para os irmãozinhos menores e assim por diante. E aí eu falei, vocês acham que isso é justo? É justo que tudo seja tão fácil para vocês e tão difícil para aquela menina que tem a mesma idade que vocês?
E assim, as crianças ficaram bem impactadas com aquilo, porque eu fiquei também pensando, né, nessa comparação. É claro, gente, ninguém aqui está fazendo. Não era a minha intenção ficar culpando as crianças, nada disso, né? Esse pensamento que tenta reduzir a vida a questões econômicas e fazer as pessoas se sentirem culpadas por aquilo que elas têm por graça de Deus, não é um bom caminho. Mas eu quis mostrar para eles que enquanto eles ficavam reclamando de que isso não é justo, aquelas crianças queriam exatamente aquilo que eles reclamavam. Queriam ter a chance de fazer lição, queriam ter livros para ler, queriam ter professores para dizer agora vocês vão fazer tal coisa, agora vocês vão fazer tal coisa. E não estar o tempo todo ali preocupado em cuidar da casa, em coisas que para os meus alunos isso era tarefa de adulto, como de fato é, né? Então, aquilo deixou eles bem comovidos. E aí eu falei assim, se vocês querem um mundo mais justo, por que a gente não faz então um projeto para nós arrecadarmos fundos e comprarmos lápis de cor, caderno e outras coisas e mandarmos para essas crianças que estão lá naquele país tão longe? Assim, a gente vai estar fazendo algo que torna o mundo um pouco mais justo nesse sentido. Nós estamos promovendo a justiça, porque aquelas crianças vão ter um pouco mais de acesso a algo que é tão difícil para eles e está tão longe da realidade deles. Gente, as crianças se empolgaram com isso. Depois o projeto tomou uma proporção maior e eles começaram a convidar as outras salas. Eles iam com aquele cartaz de sala em sala, a gente pediu autorização da coordenação, e eles iam levando e explicando, e a gente fez bilhetinhos que as crianças levaram para os pais, e os pais começaram a enviar, né? A gente foi arrecadando fundos, assim, num cofrinho, e no final nós enviamos esse valor para uns missionários que estavam lá numa cidade próxima, porque na cidade onde as crianças estavam não tinha loja para tudo isso, né? Então eles compraram lápis de cor, compraram alguns materiais assim, caderno, lápis, borracha, para serem levados para essas crianças lá, e tiraram foto, mandaram, e aí as crianças ficaram super felizes de saber que elas participaram de algum modo da vida daquelas crianças que estavam tão longe e não tinham acesso a nada disso. Então, eu estou contando essa história para vocês porque naquele momento foi a ideia que Deus me deu para trabalhar esse conceito de justiça com as crianças, no sentido de assim, você acha que não é justo você ter que estudar. Só que o que não é justo é que crianças que gostariam de estudar não têm condições nenhuma para isso. Então, essa lógica de o que é correto, é claro, de novo falando, não é uma questão de que meus alunos estavam sendo injustos com relação àquelas outras crianças, né? No texto de hoje eu tentei mostrar a questão de que ser justo é fazer a coisa certa, agir corretamente, tanto que na Bíblia muitas vezes o termo justo é usado para aquela pessoa que segue os princípios do que Deus ordenou e vive corretamente, né? O justo florescerá como a palmeira e assim por diante, né? Eu tô confundindo os salmos, né, gente? Mas enfim, vocês já devem ter visto bastante o uso dessa palavra, o justo, na Bíblia, para se referir àquele que age corretamente em oposição ao ímpio, que é aquela pessoa que age incorretamente, né? Que faz as coisas erradas. Então, a lógica de justiça tem a ver com isso, tem a ver com as consequências, as pessoas serem recompensadas devidamente por aquilo que elas fazem. Então, se você age corretamente, você recebe a recompensa por isso. Se você age do modo errado, você recebe a consequência por isso também. Então, eu sempre trabalhava isso também com as crianças. Às vezes você acha que não é justo uma coisa porque você não recebeu aquilo que você acha que você tinha direito. Mas você não quer que as pessoas sejam justas quando você faz a coisa errada, né?
Amanhã não, amanhã é domingo, mas na segunda-feira nós vamos falar sobre uma outra virtude que anda junto com a virtude da justiça. E vamos ver quem descobre, né, que virtude será essa, mas que a gente precisa sempre considerar o outro lado da questão. Mas quando a gente trabalha com as crianças, é importante mostrar esse lado, de que o justo é, inclusive, você cumprir a consequência por aquilo que você fez que não era correto, né? Então, eu gosto muito disso, da gente mostrar o outro lado para as crianças, especialmente se elas já estão numa idade que elas usam muito, né? Ah, isso não é justo e tal, para ajudá-los a compreender um pouco melhor o conceito de justiça, porque, como eu disse, essa compreensão vai se refinando ao longo dos anos, inclusive na nossa vida adulta. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que, embora as crianças pequenininhas não tenham como compreender toda a questão envolvendo justiça, nem por isso nós devemos pular essas virtudes, né? Algumas pessoas separam as virtudes por faixa etária e assim por diante, mas eu gosto de apresentar todas as virtudes, independente da idade da criança, porque eu acho que existem termos que ela precisa ir ouvindo e se apropriando aos poucos, conforme ela vai crescendo. Alguém até comentou, acho que foi a Rita que comentou lá no grupo, né, de como as crianças vão tendo compreensões diferentes de cada virtude conforme elas vão crescendo. Então, ela apresentando uma das virtudes com os filhos dela, a menor vai entender de um jeito e o maiorzinho já vai ter uma outra compreensão. Embora seja pequena a diferença de idade entre eles, ainda assim ele já demonstra ter uma compreensão diferente daquela que a menor consegue captar. Ainda assim a gente apresenta. Ainda assim eles já vão ouvir o termo justiça, já vão começar a se apropriar dessa ideia, porque com o passar do tempo eles vão entendendo cada vez melhor. Então, eu incentivo vocês a trabalharem todas as virtudes com a criança, pelo menos conversando, citando, e você vai percebendo o que ela já consegue entender ou não daquilo, e você vai trabalhando dentro do nível de compreensão que ela tem, sem se desesperar porque a criança não entende, nem deixar de falar porque você acha que ela ainda não tem a compreensão do assunto, certo? Pelo menos nessa questão, né, gente? É claro que existem assuntos que a gente precisa esperar a idade adequada para trabalhar e a maturidade necessária, né, para trabalhar aquilo. Mas com relação às virtudes, eu pessoalmente gosto de apresentar desde cedo para as crianças e ir desenvolvendo conforme elas apresentam uma maturidade necessária ou uma maturidade já para compreender em outros níveis cada uma das virtudes, tá bom? Então, fico feliz que você tenha chegado até aqui, já passamos da metade do nosso desafio. Amanhã não teremos apresentação aqui de texto, porque amanhã é domingo, dia do Senhor, mas na segunda-feira estaremos de volta com a nossa 10ª virtude, que eu vou ver se alguém descobre qual é, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários que vocês enviam, tanto no YouTube quanto lá no grupo do Telegram e no canal. Eles motivam muito a gente, animam a gente a continuar por aqui, tentando ajudar vocês com aquilo que nós temos hoje, com aquilo que Deus nos permitiu aprender e conhecer ao longo do caminho, tá bom? Nos vemos então na segunda-feira. Até lá!